foco da vez é o jogo deste sábado, diante de Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Em virtude da expulsão, fez com que o Flamengo ficasse muito sólido e não passasse grandes sustos. Chama! Ei! Vem! Foi mal antes lá, tem que expulsar também. Com a sola da chuteira, tá bom? Sem força. E se forçar, seria a mesma coisa. Que isso, garoto? Bora, a gente vai ganhar esse jogo. Vambora. O Corinthians não teve aquela energia que se esperava para ir atrás de um resultado que era necessário. Eu tava assistindo a esse pedaço do jogo com um monte de amigo, um monte de flamenguista e todo mundo, que é isso? O que tá acontecendo? A gente vai jogar 70 minutos com um a menos e vai tentar conseguir segurar? Acho que vai dar ruim. E no fim das contas, né, o Flamengo conseguiu preencher bem, montou a linha de 5 ali, conseguiu preencher bem a área e também não deixou o Corinthians jogar. O clima tava hostil. A liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time para correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. O foco da vez é o jogo deste sábado, diante de Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas olha só, a heróica classificação, a final da Copa do Brasil, ainda foi assunto por aqui no Resenha do Jogo com Wesley. E olha só, o Wesley esteve no nosso estúdio antes de iniciar os trabalhos nesta terça. O lateral, que completou recentemente 100 jogos com o manto, falou sobre diversos assuntos no Resenha do Jogo. Um tema abordado, por exemplo, foi a importância do líder Gerson na última partida. O programa na íntegra você pode conferir nos canais da Flá TV. O Gerson chegou assim pra todo mundo. Vambora. Mano, a gente vai correr por você, vambora, geral. Isso logo após a expulsão. Não, na hora ali, já começou a gritar, vambora, não baixa. Nosso time não para, começou a falar, e isso motivou, eu acho, me motivou e motivou todo mundo. Tipo assim, o capitão tá falando, vambora, mano, de fé. Aí vamos saber sofrer, e se eles der oportunidade pra gente, a gente vai matar e vai atacar. E foi isso até o final do jogo. Ficamos ali fechadinho, com um a menos, lá dentro jogar, o clima tava hostil. O clima lá tava lá dentro jogar com um a menos, mas a liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time pra correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. O próximo treino do Mengão será na manhã desta quarta-feira. Reforçando, a CBF alterou o horário do nosso jogo sábado. Agora será às 4h30 da tarde. Siga ligado aqui na preparação. Sobre o jogo, primeiro não foi um grande jogo, tá? Não foi um grande jogo. Quem esperava um baita jogo de futebol, não foi. Um jogo que ficou muito marcado pela expulsão do Bruno Henrique logo no início da partida, né? Com, 20 e poucos minutos. Uma expulsão justa, que acho que ninguém... O Flamengo tem algumas reclamações com relação à arbitragem, que daqui a pouco a gente fala aqui. Essa eu imagino que não seja uma delas, porque essa era claramente um lance para expulsão. O Bruno Henrique, inclusive, já pediu desculpas aos companheiros e tal, pelo menos eu vi nas matérias aí. Então, a expulsão justa do Bruno Henrique, que fez com que o Felipe Luiz fizesse uma mudança que foi ótima pro Flamengo. Evidente que perder o Bruno Henrique, que inclusive estava bem no jogo, não foi uma boa notícia pro Flamengo. Mas a alteração feita pelo Felipe Luiz, em virtude da expulsão, fez com que o Flamengo ficasse muito sólido e não passasse grandes sustos. O Corinthians não teve aquela energia que se esperava para ir atrás de um resultado que era necessário. Eu não sei se o Corinthians esgotou mentalmente, fisicamente, o que é uma preocupação, né? Porque o ano do Corinthians segue, e segue ainda com uma preocupação enorme, porque o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento no final de semana. Então, o principal objetivo do ano ainda não foi atingido, que é escapar da Série B. E aí o Corinthians não teve essa energia, não teve o que se imaginava do Corinthians abafando e tal. Só o Corinthians acertou o alvo, né? Acho que foram 6 finalizações certas contra nenhuma do Flamengo, mas uma delas talvez tenha levado mais perigo, que é o chute do Yuri Alberto cruzado, que o goleiro espalma, e as outras não chegaram a assustar. O Gerson fez uma grande partida, tá aí destacado. Eu acho que o Ramon se equivocou na escalação do time, porque o Corinthians vem fazendo bons jogos com 3 caras de mais pegada no meio campo. E ontem o Ramon Dias abriu o time e foi pra
foi pra cima, né? Ele fez uma escalação, ele escalou um time mais ofensivo, mas que na hora que precisou de alguém vindo do banco e tal, pô, vieram Giovani e Pedro Henrique. Então, não foi o que se imaginava. E eu vi um Corinthians mentalmente sem, e não só mentalmente, fisicamente também, sem força pra fazer aquele abafa que se imaginava. Tecnicamente muito mal. E aí o Flamengo, cara, fez um jogo de boa. Somado com o primeiro jogo, que o Flamengo foi muito superior ao Corinthians, classificação mais do que justa do Flamengo, indo mais uma vez pra final da Copa do Brasil, terceira final seguida, né? Só Flamengo e Grêmio que conseguiram, acho, na Copa do Brasil, 3 finais seguidas. Aí, ó. Uma delas, inclusive, contra o próprio Corinthians, né? Curiosamente, é aquela que o Flamengo ganha em Itaquera e o Corinthians ganha no Maracanã, e aí nos pênaltis o Flamengo é campeão. Aí depois contra o São Paulo, o título do São Paulo, e agora contra o Atlético Mineiro. Então, classificação justa. Com relação aos lances reclamados, assim, ó, o Felipe Luiz ontem foi muito bem, tá? E ele, inclusive, ele fala na coletiva que ele saiu muito abalado do jogo contra o Fluminense. E eu falei aqui, Túlio, no dia seguinte do jogo, que, cara, o Felipe Luiz, o clima na entrevista coletiva pós-jogo do Flamengo, pô, cara, tava um clima muito pra baixo. E ele falou ontem, pô, foi a minha primeira derrota como treinador e tal. Eu senti muito, ele até conta de uma ligação que o René Simões fez a ele no dia seguinte, né, pra poder levantar o astral dele. Cara, ó, a primeira derrota, outras tantas virão, né, mas levanta a cabeça, tal, enfim, e bola pra frente. Foram 2 empates, né, no jogo da volta, na Copa do Brasil. Não foi vitória em um e vitória no outro. Foram 2 empates. Boa, gente. Lapso de memória. Mas eu sabia que o Corinthians tinha que ir buscar um resultado no Maracanã e conseguiu lá um empate, então. Então, assim, o Felipe Luiz, cara, ele mexeu bem no time. Ele mexeu bem, e até fizeram a comparação, né? O Felipe Luiz ontem saiu de uma expectativa de Jorge Jesus para Simeone, que foi durante muito tempo técnico dele. E deu muito certo. E isso só aconteceu por causa da expulsão do Bruno Henrique. E na entrevista coletiva, inclusive, ele já mostrou que ele tá prontinho pra ser técnico no Brasil. Prontinho. Porque ele já mandou o discurso do sempre é contra o meu time, sempre na dúvida o VAR é contra o Flamengo. Enfim, ele já... E ontem tiveram várias reclamações, o Spindel falou e tal, sobre lances polêmicos no jogo. O que não adianta nada para o jogo que aconteceu, porque já foi, mas a gente sabe que isso é uma velha tática do futebol brasileiro, né? De você preparar o próximo jogo, de você já ir... E tem algumas reclamações, algumas delas eu acho que são bem ok, outras não. E eu separei aqui rapidamente cada lance, o Tulhão. O impedimento na hora do gol, o que escancara ali mais uma vez, além da qualidade ruim do nosso equipamento, é que de vez em quando o VAR dá umas cabeçadas. Porque botaram, num primeiro momento, a linha no cara errado. E chegou a aparecer aquela imagem, né? Assim, tipo, a confirmação da revisão. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que eles vão fazer isso. Aí voltou, mostrou de novo. Cara. Eles dão motivo, né? Porque além da tecnologia ser ruim, da imagem ser... Os caras conseguem um negócio, né? Muito até comum no futebol brasileiro, de marcar o ponto errado. Mas enfim, escolheram depois o jogador certo. E aí, enfim, tá impedido. A expulsão do Bruno Henrique já falamos, não tem nem o que falar. E eu sei que tem gente que inclusive tá contestando, mas, pô... essa não dá. Tem a não expulsão do Gustavo Henrique contra o Arrascaeta, que eu acho que é uma reclamação bem justa. Eu não sei se é um lance em que os 4 Ds estão bem definidos. Mas assim, é o tipo de lance que se mostrasse o cartão vermelho, estaria de bom tamanho. Você tem lá a distância, defensor na cobertura, que não tinha, a distância talvez, a direção, há controvérsias, porque ele ainda ia ter que fazer a manobra aí por dentro e tal. Mas ok, se tivesse mostrado o cartão vermelho, eu acho que não seria nenhum erro da arbitragem. Acho que não seria. E aí tem o pênalti. Uma mão do Garro, que ali a gente acha que debate e a gente coloca como lance polêmico, porque toque de mão dentro da área, em especial no futebol brasileiro, sempre vira polêmica. E eu acho que essa não é só do futebol brasileiro. Eu acho que essa a FIFA ajuda demais
demais ao não conseguir definir claramente o que é mão, o que não é mão. Mas ali, pela proximidade do Gerson, que até num determinado momento eu achei que ele chutou ali de propósito no cara, mas é muito perto. E o Garro tá claramente ainda tentando tirar, e se a bola não bate na mão dele, bate no corpo, cara, na minha cabeça aquilo não é pênalti. Não é. Não é. É muito próximo o chute. Inclusive, esse tipo de lance, ele não é marcado muitas vezes pra você evitar que o cara chute de propósito na mão do adversário que tá ali. Então, mas eu entendo que no Brasil é o tipo de lance que pode ir pra qualquer lado, porque o critério... Esse é o grande X da questão. Eu acho que aí vem a reclamação, André. Porque... daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, em algum momento vai ter um lance muito parecido e que o pênalti vai ser marcado, e aí a galera vai falar, ó, lembra? Daquela vez não marcaram. Porque assim é. Como o critério ele é totalmente nebuloso, varia de árbitro para árbitro, e tem árbitro que muda de semana para semana, aí é claro que vira um prato cheio para reclamação e não dá para tirar a razão de quem tá reclamando não, André. Porque realmente é um lance que, se acontecer de novo algo parecido, tem grande chance de ser marcado. Agora, pra gente falar de Corinthians e Flamengo, primeiro, não achei nada no Bruno Henrique, achei que o Mateuzinho abaixou demais a cabeça, eu não teria nem expulsado. Pô, o Flamengo paga a gente, ô chat. Vocês têm que lembrar que essa live aqui é Mengão, pô. Né? Não foi nada, né? Nada. Não, acho que aí ninguém reclamou, né? Nesse lance aí ninguém nem teria que mover uma palha. E acabou que, né, estrategicamente depois o Felipe Luiz teve uma leitura boa e conseguiu, e o Corinthians também com seus deméritos, né, então. Que a gente pode esticar, pode falar. Acabou mais que, isso, né, até. Eu também acho, mas é porque é muito tempo, né? Foi muito tempo com o Corinthians com um a mais. E aí eu lembrei, muita gente lembrou também do Corinthians e Juventude no Brasileirão, que o Corinthians jogou com 2 a mais, também na Neoquímica, né? O Gabriel, o goleiro, foi expulso no fim do primeiro tempo, depois o Alan Rocha foi expulso ali antes da metade do segundo. E o Corinthians não conseguiu pressionar direito, ficou jogando bola na área, então acabou que o Flamengo direcionou um pouco o Corinthians para isso, e por aí muito demérito de um novo também Corinthians, que já tem peças, estava sem o Memphis, beleza, mas tinha peças para fazer melhor. Acho que o torcedor também tem um pouco de bronca por isso, né? Cara, o Corinthians jogou 70 minutos com a mais e não esteve perto de levar o confronto para os pênaltis, principalmente nos últimos 20, 25 minutos. O Corinthians não criou mais chance de gol. Ficou cruzando bola na área ou individualidades, né? Aquele lance do Giovani que ele pega a bola, passa por um, aí vai cortando pro meio, aí, pô, meu filho, toca. Aí ele resolve chutar, porque todo mundo quer se consagrar. É o Garro que vai recuar para tentar sair jogando, erra todos os passes. A atuação do Garro foi um negócio constrangedor. É o ataque também inoperante, como quase sempre, né? Eu até reclamei lá no nosso grupo, pô, se tem um poste no banco, eu até achei que o Pedro Raul também tava no banco. Não tava, né? Pra essas horas, irmão, mete o espanhol lá. Pô, o cara briga com a bola. Numa dessas, cara, já que você vai cruzar, né? Ou então bota o André Ramalho lá com a sua. Ele saiu porque ele não tava, ele tava sangrando muito, ele não tava mais conseguindo segurar o sangue, ele teve que sair. Ele falou na coletiva depois. Não, sim, isso no finzinho, mas bota um zagueiro pra virar centroavante, entendeu? Algumas situações mais emergenciais, já que o jogo não tá fluindo, né? Então eu acho que faltou, por parte do Ramon e do Emiliano Dias, essa leitura de jogo, que aí sobrou ao Felipe Luiz, que pela coletiva, né, ele deixou bem claro que isso já estava previsto, era uma situação que ele já havia ensaiado, tinha um plano, tanto que a mudança é de imediato. Bruno Henrique expulso, sacou o Gabigol. De repente o Flamengo ficou sem atacante em campo. Eu estava assistindo a esse pedaço do jogo com um monte de amigo, um monte de flamenguista, e todo mundo, que é isso? Né? Essa deve ter sido a reação de muita gente, né? O que está acontecendo? Né? A gente vai jogar 70 minutos com um a menos e vai tentar conseguir segurar? Acho que vai dar ruim. E no fim das contas, né, o Flamengo conseguiu preencher bem, montou a linha de 5 ali, conseguiu preencher bem a área e também não deixou o Corinthians jogar pelas pontas, pelas laterais, que aí sim, né, o Corinthians tem bons jogadores ali. Mas no fim das contas, classificação muito merecida do Flamengo. Eu também acho. E decepcionante assim, pro Corinthians. É óbvio que o brasileiro é o importante, né? Mas vamos falar de futebol aqui. Eu estava assistindo também sábado. Eu vou juntar só porque a torcida do Corinthians ontem reconheceu esforço, né? Uma torcida que apoia o tempo inteiro e terminou o jogo, não vaiou nem nada. A do Vasco chegou até a aplaudir, e a gente concorda que passaram os melhores times, os melhores elencos, mas dentro dos confrontos,
né? Foram oferecidas situações em que o time não é nem time menor, né? São clubes tão grandes quanto, são clubes gigantescos. Times menos abastados, né? Que têm menos qualidade técnica, poderiam ter conseguido, né? A classificação Copa também é para isso. Quantas Copas, né? O jogo de Copa é o time pequeno passando. Veja bem, eu estou fazendo a comparação aqui, mas eu não estou falando de clubes pequenos, né? Mas quantas e quantas vezes a gente não vê o time pior eliminando um time melhor num confronto de mata-mata? Acontece com bastante frequência até. Então, eu acho que os dois confrontos ofereceram situações em que Vasco e Corinthians não aproveitaram, principalmente Corinthians, né, por conta da superioridade numérica. Concordo. Então eu fiquei com um pouquinho isso, cara, um pouquinho na conta deles também, sabe? Todos os classificados tiveram seus méritos, mas faltou um pouquinho. Claro, então a expulsão lá é determinante. Tira o Bruno Henrique. O Felipe Luiz, ele já tinha previsto essa situação de ficar com a menos, ele saca o Gabigol e bota o Arrascaeta de atacante. Gabigol que fisicamente, pelo amor de Deus, né? Não ia aguentar também, mas ele bota o Arrascaeta de atacante, tá bom. E deu a bola pro Corinthians, e a gente poderia estar aqui hoje, se o Corinthians tivesse minimamente mais inspirado, e o Corinthians jogou muito mal, e pra mim o nome é esse. Eu acho que no jogo de ontem, se tem um culpado, entre aspas, de performance, foi o Garro. O Garro jogou muito mal. Foi a pior partida do Garro com a camisa do Corinthians. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou e errou coisas fáceis também, lá pro final do jogo. Coronado, quando entra mal. Thales Magno, também não conseguiu fazer quase nada. O Yuri deu o único chute. O Yuri deu o único chute, mas o Romero a gente não falou o nome dele. O Yuri deu o único chute lá, que foi aquele chute cruzado no segundo tempo que ele pega de esquerda, que foi perigoso. Também não fez uma boa partida, mas foi o único chute perigoso. Depois teve a cabeçada torta ali. Que ele errou a cabeçada. Mas o Romero, a gente não falou o nome do Romero. E era um atacante a mais. Também não fez uma partida boa. O Corinthians jogou muito mal. A gente poderia... Se eles tivessem jogado o que eles vinham jogando nesses últimos jogos, hoje a gente já tá aqui assim, Felipe Luiz deu a bola pro Corinthians e ficou olhando o Corinthians jogar. Sim, ele deu a bola pro Corinthians e deu muita sorte também, que o Corinthians estava numa tarde péssima. Mas aí era 11 contra 10 também, é impossível você exigir controle você jogando 70 minutos com a menos. Foram 70 minutos, né? Foi muito tempo. E nos últimos 20 o Flamengo estava até tranquilo no jogo, né? Aí o Gerson apareceu muito bem, cresceu. O Corinthians não achou o Gerson ontem. Gerson fez o que quis, jogou muito bem, mas fez o que quis, né? Eles ninguém teve a sacada de falar assim, cola no Gerson. Aquele lance que o Gerson dá um come ridículo, assim, uma vergonha pro jogador do Corinthians, deixa ele de bumbum no chão, não lembro quem era que ele zagueiro, cortou. E ele tenta bater colocado. Na hora que o Gerson recebe a bola, tem 4 jogadores do Corinthians dentro da área, cara, no meio da área, assim, muito longe do Gerson. Afundado. O Gerson não é um jogador de velocidade. O Gerson não é um jogador que vai receber a bola, jogar na frente pra ganhar. Foi o Carrilho, tá? Foi o Carrilho. Que ele vai pegar e jogar. Tinha que ter alguém nele. Então o Corinthians meio que se perdeu de afobação. O Corinthians estava muito afobado, muito nervoso pra jogar aquele jogo lá e que sirva de lição pro Racing, que acho que é quinta agora, né? O jogo da Quinta-feira. Racing quinta, Cuiabá segunda, Racing quinta de novo. Que tem que ficar atento pro jogo do Racing, porque foi uma afobação. Foi um Corinthians que a gente não estava acostumado a ver. O Corinthians é melhor do que isso aí, do que essa partida de ontem. Falando sobre a final da Copa do Brasil, antes de falar da final da Copa do Brasil, só uma informação. O próximo jogo do Flamengo é nesse sábado contra o Juventude. O jogo estava marcado para acontecer 7 horas da noite no Maracanã. Mas a CBF alterou o horário do jogo para 4h30 da tarde. Segundo a CBF, na justificativa que está lá no site, foi um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão, no caso, a Globo. A Globo pediu, a CBF aceitou, acatou e botou o jogo para 4h30 da tarde no sábado, tá, pessoal? Então, anota aí na sua agenda para você não perder. Vai ser sábado porque no domingo vai rolar também segundo turno de eleição municipal em vários lugares, inclusive aqui em Niterói vai acontecer, a cidade que eu moro. Então, só para vocês ficarem bem informados, o Flamengo se reapresentou nessa terça-feira à tarde, tá? Depois de folga ontem, e inicia a preparação para esse duelo com o Juventude no sábado no Maracanã, 4h30 da tarde. Eu acho que até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem que utilizar o jogo no Campeonato Brasileiro para ele pensar no time que ele vai mandar a campo. E por que eu estou falando isso? Ele não vai ter 2 jogadores importantes, Bruno Henrique, por conta do cartão vermelho, e Pulgar está suspenso. Ele levou o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além do mais, ele provavelmente não terá o De La Cruz à disposição. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o De La Cruz está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão muscular.
que ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians, foi substituído por Alcaraz. Então, e a preocupação internamente no Flamengo dessa lesão ter sido grave. Eles sabem que tem lesão, eles só querem saber a gravidade da lesão. E estamos falando aí de cerca de 2 semanas para ele se recuperar. E se a lesão de fato for grave, ele preocupa até mesmo para o segundo jogo, marcado para o dia 10 de novembro. Então, a ver, assim que sair o resultado do exame médico, a gente vai publicar primeiro no Twitter, @VeneCasagrande, depois no Instagram, também @VeneCasagrande, e consequentemente aqui no canal Vene Casagrande. E aí, o Felipe Luiz ele tem que pensar em como ele vai armar esse time. Por exemplo, no lugar do Pulgar, eu não pensaria no Alan. Eu pensaria no Léo Ortiz fazendo a função no Pulgar e botaria Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira na zaga. No ataque, o Felipe Luiz precisa pensar em como ele vai montar. Ele vai manter Gabigol? Não vai manter Gabigol? Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Michael? O Michael precisa melhorar a parte física. O próprio Felipe Luiz mencionou isso, que ele ainda não está 100% após se recuperar daquela lesão muscular que foi bem grave. Então ele precisa pensar nisso tudo, no meio de campo que ele vai ter e também no ataque. No lugar do De La Cruz, eu botaria o Alcaraz, por exemplo, sem sombra de dúvidas. E aí eu começaria com Léo Ortiz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. Então eu pensaria desse jeito no meio de campo. No ataque é uma dor de cabeça aí para o técnico Felipe Luiz. Ele precisa pensar muito bem como ele vai armar esse time para pegar o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Embora eu considere o Atlético Mineiro um time bipolar, porque uma hora joga bem, outra hora joga muito mal. Contra o Vasco, por exemplo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi muito mal. Passou ali no empate de 1-1 em São Januário, graças, enfim, ao golaço do Hulk. Então, foi uma atuação individual que acabou salvando o Atlético Mineiro. Mas essa final já começou nos bastidores. Hoje, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à Band, falou sobre o duelo e sobre a reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Pois é, o Atlético Mineiro está reclamando da arbitragem. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Então tá aí o Landim dizendo que o Atlético Mineiro é chorão, tá sempre reclamando. Nos bastidores esse duelo já começou.